Presidente, inicialmente, meus cumprimentos ao Dr. Paulo Gonet, ao ministro Flávio Dino, e cumprimentar, presidente, pela vossa condução à frente dessa reunião da CCJ, presidente Davi Alcolumbre, pela condução serena e equilibrada que tem dado a esta, até agora, exitosa sessão de audiência dos dois sabatinados. Dr. Paulo Gonet, rapidamente falando e objetivamente dizendo, Vossa Excelência assumirá, eu tenho certeza que assumirá, se Deus quiser, sendo conduzido por hoje pelo Senado, um momento que, no meu sentir, será de reconstrução do Ministério Público Federal. A Constituição de 1988, essa que está aí ao seu lado, elevou a Procuradoria da República, o Ministério Público Federal, melhor dizendo, o Ministério Público Federal, e tendo como chefe a Procuradoria-Geral da República, a uma condição superior ao que tinha antes da Constituição de 88. Se até a Constituição de 1988 era uma simples advocacia da União, a partir da Constituição, o Ministério Público passou a ser o defensor da sociedade, o fiscal da lei. Nos últimos tempos, nós ficamos entre duas vertentes. Caberá ao senhor, e eu tenho certeza que, pela vossa biografia, Vossa Excelência conduzirá nesse sentido, reconstruir o papel do Ministério Público para que, por um lado, não seja punitivista ao ponto de querer tomar o lugar da política, e, por outro, não seja leniente ao ponto de se omitir quando os brasileiros estão morrendo por conta de uma pandemia. Só quero fazer essa referência, porque tenho certeza que essa missão de reconstrução do papel histórico da Procuradoria-Geral da República à frente do Ministério Público, por todas as vossas qualidades, Vossa Excelência cumprirá. Ao ministro Flávio Dino, só um rápido reparo, e sem divergências acentuadas com colegas, não existe dois Flávio Dinos. Temos aqui um Flávio Dino, o mesmo que se formou em Direito em 1990 na Universidade Federal do Maranhão, que concluiu seu mestrado pela Universidade Federal de Pernambuco em 2001, que defendeu uma dissertação inédita naquele momento, que foi juiz federal por 12 anos, e que todas as missões que cumpriu na sua vida o fez com amor, dedicação e, sobretudo, com zelo ao servir ao público e ao servir ao povo brasileiro. Ministro Flávio Dino, na Constituição, no 101, diz quais são os pré-requisitos para Vossa Excelência estar lá. Ter mais de 35 anos, Vossa Excelência o tem. Ter menos de 70, ter notável saber jurídico e reputação ilibada. Um colega, certa vez, me corrigiu dizendo, notável não é notório. O colega tem toda a razão. Porque notório pode ser dito para mim ou pelo colega que nós podemos arguir um termo ou outro da Constituição e dizer ele conhece alguma coisa do direito. Mas notável é muito mais que isso. Notável, no dicionário Aurélio, é aquilo que é conhecido e reconhecido, que é dito por todos. Vossa Excelência tem a experiência de ser magistrado por 12 anos. No concurso que Vossa Excelência fez para a Magistratura Federal, Vossa Excelência foi o primeiro colocado no concurso. Vossa Excelência tem, além da formação da graduação no direito, tem um mestrado. Após sair da magistratura, após abandonar a toga, e Vossa Excelência o fez, abandonando a toga e agindo na política, com servir a política com as posições políticas suas. Querem saber como é a atuação do ministro Flávio Dino como ministro do Supremo Tribunal Federal? Busquem a atuação dele como juiz federal nos 12 anos. Qual nódoa tem? Qual ponto ele atuou nos autos, aí sim, realmente nos autos, fora da circunscrição do que lá estava escrito e do exercício do mistério de ser magistrado, de ser juiz. Ao deixar a toga para fazer política, porque isso é fundamental, às vezes se busca colocar a toga para utilizá-la na política. Ao deixar a toga, Vossa Excelência cumpriu mandatos no Executivo, dirigente da Embratur, como deputado federal, como governador de Estado, reeleito com aplauso do vosso povo. Aliás, o vosso povo, ministro Flávio Dino, o senhor será... Aí tem duas condições que aqui temos de exaltar na sua condução, que com certeza ocorrerá no dia de hoje.
A primeira delas, nos faltam, na história do Supremo Tribunal Federal, juízes, ministros do norte e nordeste do país. Foram poucos. Dos 171 ministros que tivemos desde 1891, com a instalação do Supremo Tribunal Federal, após o advento da República, 60% deles, quase 60% foram do Sudeste, outros 20% foram do Sul. São poucos os ministros nordestinos. Da Constituição de 1988 até agora, Vossa Excelência será o quarto ou o quinto. Eu me sinto representado porque Vossa Excelência é do Maranhão, o Maranhão que tem muito de Amazônia. O açaí, para nós, Vossa Excelência e nossos conterrâneos maranhenses chamam de Jussara. Então, nós amazônicos, que nesse interregno de tempo de 1985 para cá, só tivemos um ministro do Supremo Tribunal Federal, sentiremos representado com a sua presença lá. Mas Vossa Excelência trará também, nessa história de ministro do Supremo Tribunal Federal, trará também mais uma qualidade, que é qualidade, porque na última quadra, senador Everton, houve uma criminalização da política. É bom termos, e aqui saúdo o presidente Lula, de ter tirado alguém da política e colocar na Suprema Corte. Ter tirado alguém como ao longo da história, outros 12 cumpriram esse papel, de diferentes posições políticas. Nessas posições políticas diferentes, teve Adalto Cardoso, da UDN, durante a ditadura, que inclusive, em função do regime autoritário, renunciou à cadeira na Suprema Corte. Tem de saudosa memória Maurício Correia, o último que foi, ainda nos anos 1980. Perguntam sobre as posições de Vossa Excelência. Vou me recorrer a um dos melhores que teve na história do Supremo Tribunal Federal, Paulo Brossard. Que a posição política mais contundente que Paulo Brossard? Eu aqui trago a posição de Paulo Brossard em 1979, na votação da lei da anistia, quando ele denunciou a lei da anistia do regime autoritário, dizendo o seguinte: esta lei perdoa todos os agentes da repressão que teriam torturado e não perdoam aqueles que eles chamam de terroristas. Por isso que essa lei é inadequada, é inócua, é assimétrica, é insatisfatória. Temos do Dr. Paulo Brossard, como senador da República, liderando o MDB contra o regime autoritário. Temos de Paulo Brossard, que depois foi um dos ministros mais reconhecidos à frente do Supremo Tribunal Federal. Dos 12 ministros que já tiveram na história do Supremo Tribunal Federal, que foram senadores, não somente daqui dessa casa foram ministros para a Suprema Corte. Aliás, um desses ministros, um outro, que já aqui destaco, Adalto Cardoso, foi presidente da Câmara dos Deputados, e um outro foi presidente da República, Epitácio Pessoa, em 1919 e 1922, que antes de ser presidente da República já tinha sido ministro do Supremo Tribunal Federal. Aliás, em toda a história do Supremo, só o senhor Epitácio Pessoa terá a condição de ser os dois ministros, desses mais de 170 ministros do Supremo Tribunal Federal, que passaram por todos os poderes da República. Epitácio Pessoa foi senador, foi ministro do Supremo Tribunal Federal e foi presidente da República. Vossa Excelência ocupou cargos como governador de Estado, atuou na Embratur, foi parlamentar por 2 mandatos e será ministro do Supremo Tribunal Federal. Questiona o senhor sobre a sua posição, sobretudo no 8 de janeiro, em relação à defesa da nossa democracia. Questiona suas posições. Me permita, é a sua postura naquele dia, e fala que alguém que testemunhou a sua indignação com aqueles fatos naquele dia, são as suas posições naquele dia que mais o credenciam para este cargo. Porque, repetindo e concluindo, repetindo as palavras de Aires Brito, nobre professor que muito bem me ensinou, a Constituição tem um mandamento central. A democracia na Constituição é continente, o restante é conteúdo. Quem não se indigna diante da ofensa à democracia não tem condição ou pré-condição para ser ministro da Suprema Corte. O senhor tem plenas condições, sobretudo, aquilo que alguns aqui atacam o senhor, para mim, é a maior qualidade. A indignação de Vossa Excelência quando a democracia brasileira foi atacada. Obrigado, senador Randolfo. Eu pergunto ao sabatinado se podemos já chamar o outro inscrito, já que não houve pergunta. Apenas agradecer ao nobre líder, que sempre traz aulas de história muito relevantes. Tenho muita admiração pelo senador Randolfo, como amazônicos que somos, e também saudar entre nós a presença do governador de Sergipe.
saudei o governador do Maranhão e, por isonomia e por carinho, o governador Mitidieri.